Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg para mais uma aula de História para o nono ano. Dessa vez é uma aula de guia de estudo, uma revisão básica, algo rápido assim para trazer um panorama geral dos conteúdos que vão cair na prova. E aí, para auxiliar vocês, ter um maior entendimento sobre cada capítulo, né? E como vocês devem, o que é que vocês devem focar, o que é que vocês devem focar, quais são os pontos centrais, as compreensões centrais, por aí vai. O primeiro capítulo aí é a Primeira Guerra Mundial. Conteúdo que chamaram a atenção de vocês lá na aula, né? Lá ainda no início do ano letivo, nas aulas presenciais. E aí a gente precisa já, no primeiro momento, eu não vou nem detalhar aqui a introdução do capítulo, o que era o que era a Europa no final do século XIX, né? E antes da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi de 1914, pessoal, a 1918, tá bom? E o que é que foi a chamada expressão Bela Época, né? Que foi usada para designar a euforia e o otimismo que antecedeu na Europa a Primeira Guerra Mundial. Desde a década de 1870, com o surgimento da iluminação elétrica, do fonógrafo, do telefone, do automóvel moderno, entre outros inventos, a população europeia se maravilhava com as novas tecnologias. Nas grandes cidades, esse entusiasmo se manifestava no mundo elegante das exposições universais, das artes, do espetáculo, da moda, que tinha Paris como modelo. A burguesia enriquecida com a industrialização impunha seu gosto por toda a Europa. Mas nem só de beleza vivia a sociedade europeia na virada do século XX. Agitações políticas impulsionadas pelo nacionalismo, sentimento de revanchismo, principalmente na Alemanha, galera, e rivalidades entre as nações europeias disputadas entre os países desenvolvidos pela hegemonia mundial uma acentuada corrida armamentista era o reverso da moeda do progresso. A concentração de riqueza nas mãos das elites industriais, comerciantes e financeiras fez aumentar desigualdades entre ricos e pobres. Aí as grandes contradições e desigualdades do capitalismo logo no início, né? O operariado explorado e descontente com seu trabalho nas fábricas quase não se beneficiava com o desenvolvimento tecnológico. Não se beneficiava. Além disso, as rivalidades entre as nações imperialistas que dispunhavam o controle sobre os territórios da África e na Ásia gerou um clima de enorme tensão na Europa. E aí vai chamar de paz armada, né? Pior. Por isso, muitos historiadores afirmam que a Europa, a Bela Época, era um mundo tranquilo sobre um barril de pólvora. Sobre a aparente estabilidade havia uma grande tensão prestes a explodir. A cada novo impasse, os países mais poderosos intensificavam seus aparatos militares, preparando-se para uma guerra. Galera, é o seguinte, por que eu quis ler esse início aqui? Porque esse início aqui ele traz de forma muito legal, muito sucinta, o que foi a Europa antes da Primeira Guerra Mundial. O que era, na verdade, o que era a Europa antes da Primeira Guerra Mundial. A gente precisa lembrar da seguinte maneira: é um grande salto é um grande salto do sentido do sentido de conquistas no campo das atividades econômicas, em que, vamos dizer assim, o ser humano estava em êxtase, né, das diversas tecnologias, diversos aspectos das atividades industriais e bens de consumo e por aí vai, que estava permitindo um novo patamar para a vida humana. A energia elétrica mesmo é algo extraordinário. Mas ao mesmo tempo, o mundo não estava em paz, o mundo não estava tranquilo, os países não estavam todo mundo bem, harmônicos e por aí. Pelo contrário, no campo político as tensões eram muito grandes. Quando há um processo de rivalidade entre essas nações e, principalmente, quando essas nações começam a fortalecer mais ainda seu poder bélico, e esse momento aí vai ser um momento chamado de paz armada, né? Esse momento tenso de paz armada e também, consequentemente, surgindo blocos militares, né? Alianças político-militares, né? Com a formação da Tríplice Aliança, depois com a formação da Tríplice Entente, é que a situação
a gente tem a noção. É um momento de muita tensão na Europa, né? Mas como é que se dá a Primeira Guerra, né? Como é que inicia essa Primeira Guerra? Eu vou adiantar aqui por causa do tempo. Como é que se inicia essa Primeira Guerra? A origem é quando ocorre o assassinato do arquiduque, né? Francisco Ferdinando, na Bósnia-Herzegovina, em Sarajevo, na Bósnia. Ele foi assassinado, pessoal, por uma organização chamada Mão Negra. Essa organização chamada Mão Negra, ela defendia o pan-eslavismo, né? Construção de uma nação eslava, né? Nesse sentido, um nacionalismo muito forte. Várias ideias nacionalistas fortes nesse contexto, né? E aí, consequentemente, o Império Austro-Húngaro vai dar uma... O Império Austro-Húngaro vai fazer um ultimato à Sérvia, pois essa organização ela tinha respaldo com a Sérvia, vamos dizer assim, né? E aí, conforme os acordos militares anteriores estabelecidos, o governo russo deu apoio aos sérvios, o governo alemão colocou-se ao lado do Império Austro-Húngaro, a França saiu em defesa da Rússia, e com várias declarações de guerras feitas em poucos dias, estava em curso a Primeira Guerra Mundial. Desenrolado o conflito. O primeiro momento da guerra é o chamado Guerra de Movimento, né? Se caracterizou pelo movimento de tropas. Os alemães ocuparam a Bélgica, que era uma nação neutra, que o objetivo era para chegar à fronteira da França e assim invadir o país. E aí gerou um grande conflito entre os alemães e os franceses no território francês, onde teve depois participação dos ingleses em apoio. A Inglaterra, que temia o predomínio alemão na Europa, enviou um ultimato aos invasores para que respeitassem a neutralidade bélgica. Como a Alemanha não pretendia recuar, pedido transformou-se em declaração de guerra. E aí entra a Inglaterra nesse bolo. O plano da Alemanha consistia em concentrar seus ataques ao lado ocidental, obviamente, e a fim de vencer rapidamente a França e depois enfrentar a Rússia pelo lado oriental. Após invadir o território francês pela Bélgica, os alemães chegaram a 25 quilômetros de Paris, mas foram detidos pelas tropas francesas na Batalha de Marne, às margens do rio do mesmo nome. Para garantir os territórios já conquistados, os alemães cavaram trincheiras. Aí esse é o segundo momento da guerra, né? Chamada Guerra de Trincheira, as guerras mais intensas, as guerras que tiveram maiores impactos e proporções de morte, porque foi por metro a metro as disputas. E cada metro era significativo. Ao longo do conflito, outros países entraram na guerra, como é o caso do Japão e da Itália, tá certo? O Japão em 1914... E a Itália vai romper com a Alemanha e em 1915 entra na Entente. E aí essa Entente vai se chamado Blocos Aliados. Já a Bulgária e a Turquia aderiram ao lado comandado pela Alemanha, no chamado Potências Centrais, que antes era chamada Tríplice Aliança. Uma coisa que a gente precisa também entender é que a Primeira Guerra Mundial, além de ter promovido muita destruição, ela... graças também às condições tecnológicas da época, desenvolveu-se, ou graças às condições técnicas e científicas e tecnológicas da época, desenvolveu-se novas tecnologias, né? Mas muito no campo, obviamente, no campo bélico. Metralhadoras, tanques, aviões, submarinos, armas químicas e por aí vai. E também teve avanços na medicina, obviamente por conta da quantidade de doentes e feridos promovidos pela guerra. O desdobramento. Como é que se deu esse desmembramento? Como é que está o início da guerra? Ou como é que se deu o decorrer da guerra? Principalmente o grande marco da guerra é 1917, quando os submarinos norte-americanos são atacados e os americanos alegando que são os alemães, até hoje não tem nenhum tipo de evidência acerca disso, mas enfim, é nesse sentido que a Alemanha entra na guerra de forma direta, porque antes ela estava na guerra no sentido indireto, vendendo armas para os países. A Rússia sai da guerra por conta da Revolução Socialista. E aí assinou um acordo com a Alemanha para cessar fogo. Vai ter um processo de crise internamente na Alemanha, por conta de manifestações populares contra o Kaiser II. Vai se restaurar uma república. Enfraquecido, o novo governo alemão aceitou a proposta e a paz feita pelo presidente dos Estados Unidos na época, né? Os 14 pontos de Wilson,
Aí foi assinado em 1918 o cessar-fogo, Primeira Guerra Mundial. Acaba a Primeira Guerra Mundial. Qual é o resultado, as consequências? Em 1919, os líderes dos países vitoriosos eles se reuniram no Tratado de Versalhes, galera. O Tratado de Versalhes ele consistia basicamente em um tratado para, vamos assim, condenar os países que iniciaram a guerra. E o que mais foi penalizado foi a Alemanha. A Alemanha teve que indenizar os vitoriosos com aproximadamente 33 bilhões de dólares. Ainda devolver regiões da qual eles foram ocupadas, evacuar territórios ocupados pela Bélgica, perder todas as suas colônias e entre outros problemas, reduzir seu exército e posteriormente se estabelece a criação da Liga das Nações com o intuito de garantir a paz mundial, tá bom? Foi logo após a Primeira Guerra Mundial. As consequências da Primeira Guerra Mundial foi a reconfiguração do espaço geográfico europeu e uma nova regionalização do território europeu, acabando-se com o Império Austro-Húngaro, formando-se outros países, mudança no território alemão, também no território russo, formando os países a parte oeste do território russo, buscando autonomia e por aí vai. Aqui o esquemazinho, sempre bom dar uma olhada nesses esquemas de história que auxilia bastante a fazer uma revisão. Vamos para o capítulo 2, a chamada Revolução Russa de 1917. Tem uma ligação com a Primeira Guerra Mundial, né? Porque a Rússia participou da guerra. O que era a Rússia lá antes da Revolução? A Rússia vivia... uma coisa legal aqui do livro, que eu até trabalhei na aula na época, é que primeiro eles apresentam o que é o socialismo, né? E apresentam as correntes socialistas, né? E destaca qual foi a corrente socialista que teve mais peso. A corrente socialista que teve mais peso no século XIX e século XX, que foi as ideias do marxismo, né? Do chamado socialismo científico. Influenciou bastante a Revolução Russa, né? Os líderes revolucionários, principalmente os membros do Partido Bolchevique e até mesmo do Partido Menchevique. Mas tem várias correntes socialistas. Tem o socialismo científico, que é aquela oriunda do pensamento marxista. Tem o socialismo libertário, ou também chamado anarquismo, que também defendia o fim das desigualdades, da opressão, mas também defendia também a eliminação de todas as estruturas de poder, incluindo o Estado. Tinha os socialistas utópicos, que não é muito dessa época, mas lá já na primeira metade do século XIX. Tem também o social-democrata, que era um socialista reformista, que defendia um processo gradual para a transformação da sociedade capitalista para a sociedade socialista, um processo de transição. Aqui vai citar a Internacional Comunista, uma grande organização revolucionária, né? Fundada por Associação Internacional dos Trabalhadores, Primeira Internacional, né? Fundada por Karl Marx e entre outros membros, Bakunin também, por aí vai. Teve um papel fundamental, né, para o processo de organização do pensamento socialista entre os trabalhadores. E o que era a Rússia antes da Revolução, né? O Império Russo ele tinha aproximadamente 150 milhões de habitantes lá no século XX. 80% da população vivia no campo, 20% era formado de operários, galera, e esses operários se concentravam em duas cidades, São Petersburgo e Moscou. A elite era formada por grupos de grandes propriedades e por uma nascente burguesia industrial. Ocupava os principais cargos públicos e militares, em conjunto com toda a formação do Estado, né, em um Estado monarquista absolutista, em que o chefe de Estado era o czar, o imperador, né? A monarquia absolutista, ela, em determinado momento, a partir de Nicolau II, teve uma postura mais um despotismo esclarecido, né? E o que seria isso? Era extremamente absolutista, autocrático, mas ao mesmo tempo cedeu alguns projetos e perspectivas liberais na época, né? E até mesmo se submeteu às reivindicações dos trabalhadores na época, mas mesmo assim o governo russo na época tinha grandes dificuldades, o regime russo, a monarquia czarista tinha grandes dificuldades em atender as reivindicações das camadas populares dos trabalhadores. E logo no início do século XX, devido a crises
econômicas, e mais ainda quando a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial, aguçando ainda mais as crises, principalmente no campo, desemprego e por aí vai, aumentou-se ainda mais as insatisfações contra o regime e contra o regime político, né, e contra todas as contradições que ocorriam. E eu acho que o grande marco foi quando reuniu milhares de pessoas em uma manifestação popular até pacífica, que foi em frente ao Palácio do Inverno, que era a sede do governo russo na época. E essa manifestação foi duramente reprimida pelas tropas do czar, ferindo mais de 2.000 feridos, tendo mortes, mais de 1.000 mortes e por aí vai. Foi chamado Domingo Sangrento. E isso, pessoal, isso gerou ainda mais insatisfação, mais revoltas e mais rebeliões. E uma coisa que impactou as camadas populares foi que, além das revoltas, impulsionou o nível de organização, né? Os grevistas, os manifestantes, que a priori vale lembrar que teve participação muito das mulheres nesse processo, construiu os conselhos gerais, né? O conselho geral, chamado Soviets, né? Os conselhos populares, na verdade, que foram fundamentais para formar-se um poder paralelo, né, dos trabalhadores, das camadas populares contra o czarismo. Foi ganhando força mais ainda as ideias socialistas entre os trabalhadores russos, tanto do campo quanto da cidade. Vai ter um partido chamado Partido Social Democrata, Partido Operário Social Democrata Russo, onde no interior desse partido tinha duas grandes facções, que era o Partido Menchevique e o Partido Bolchevique. O Partido Menchevique era um partido mais moderado, reformista, em que defendia um processo de etapas para chegar ao socialismo, né, de reformas, enquanto tinha os bolcheviques, que eram aliados com o pensamento marxista revolucionário e defendiam uma revolução socialista imediata. Para lembrar que os bolcheviques durante muito tempo não defendiam isso, eles só foram defender de forma mais contundente em 1917, quando a crise na Rússia está muito profunda e os pedidos pela saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial estavam iminentes no interior da população. Quem chega ao poder, no primeiro momento vai ter uma revolução em fevereiro, em 1917, chegando ao poder no primeiro momento, formando-se o Duma, tendo respaldo do lado menchevique, mas em outubro, por conta da inconsistência do governo, por conta da falta de diálogo com a população, o lema todo poder dos soviéticos, por parte dos bolcheviques, impulsionou um processo revolucionário da qual derruba o governo czarista, ou o governo provisório, e se estabelece o poder bolchevique, né? A queda primeiro em fevereiro, depois a queda do governo provisório em outubro, né? Vale lembrar que em fevereiro é no calendário russo, mas foi na verdade em março. E foi no verdadeiro calendário em outubro é novembro, né? Os bolcheviques organizaram uma Guarda Vermelha, organizada por um líder bolchevique chamado Trotsky. Teve um papel fundamental também, né, no processo revolucionário. Ele com Lenin. O bolchevique chegou no poder. E qual é os objetivos dos bolcheviques quando chegam ao poder, né? O poder passou a ser exercido pelo Conselho dos Comissários do Povo, liderado por Lenin, presidente, Trotsky, assuntos estrangeiros, Stalin, assuntos internos. O governo bolchevique estatizou os bancos, as indústrias, que passaram para o controle dos trabalhadores, e acabou com as grandes propriedades rurais, que começaram a ser administradas pelos camponeses. No início de 1918, firmou um acordo de paz com a Alemanha, retirando-se da Primeira Guerra Mundial. O controle do governo ficou a cargo do Partido Comunista Russo, denominação adotada pelos partidos bolcheviques em 1918. E aí também vai se construir a Terceira Internacional, né, para romper com a Segunda Internacional, que estava muito reformista, segundo os bolcheviques na época. A elite russa, ela não aceitou a derrota, aí começaram a se levantar contra o poder comunista, né? E a elite russa se organizou em um exército branco, um exército contra-revolucionário, apoiado por potências capitalistas para tentar derrubar. Você vê que, mesmo em plena Primeira Guerra Mundial, os países capitalistas ajudaram imensamente os países os setores contra-revolucionários para acabar com a Revolução Russa, Mas mesmo assim, o Exército Vermelho derrotou o Exército Branco
e conseguiu se consolidar o poder bolchevique, né? Desenvolvimento da Revolução Russa. Com essa grande crise, aí a Lenin teve que adotar até uma nova política econômica que até mesmo teve medidas capitalistas. Principalmente para pequeno comércio particular, entrada de capitais estrangeiros, venda de produtos para camponeses no mercado e por aí vai. Medida que defendida por Lenin, um passo atrás para dar dois para frente. Ela foi considerada um recuo provisório ao capitalismo para assegurar a consolidação do Estado socialista. O que foi a União Soviética, ela vai se formar em 22. O Conselho dos Comissários do Povo veio se somar o Soviético Supremo, né? Quando Lenin morre, chega ao poder Stalin. Stalin ele ganha internamente em Trotsky, onde Trotsky defendia a Revolução Permanente, Stalin defendia a condição do socialismo em um único só país, a priori, né? Mas o processo de burocratização, o processo de intensificação da ditadura na União Soviética deixa mais trágico ainda as condições do povo russo posteriormente, apesar de todo o avanço econômico dos anos 30 até 30, 40, 50, 70, 60, 70, que só a derrocada vai ser nos anos 80 e anos 90. Então vamos lá, capítulo 3. Capítulo 3, a construção da República. Acho que uma coisa interessante aqui, que seria interessante eu destacar, é que assim, eu fiz um balanço dos outros dois capítulos, e esse aqui eu acho que seria interessante vocês verem com calma, tem duas partes interessantes, tanto esse como o outro, e eu acho que seria até melhor mesmo, para não ficar extenso o vídeo, seria melhor para vocês estudarem com mais atenção, que eu vou detalhando com mais atenção. Mas basicamente esse capítulo aqui, Brasil, Constituição da República, vai entender o que é a história do Brasil República no início, na formação lá em 1889, com a proclamação, até 1930, né? Esse é o chamado Primeira República. E essa Primeira República é dividida em dois momentos: a Primeira República das Espadas, depois a República Oligárquica, né? A República das Espadas, onde os militares estavam no poder, estavam à frente na presidência, e a República Oligárquica, quando os civis chegam ao poder, principalmente a elite agrícola, e estabelece um regime, uma estrutura de poder extremamente oligárquico, onde a elite econômica ela vai de fato controlar a república. Já o capítulo 4, Crise e Totalitarismo, da qual detalho em duas partes, muito interessante essa aula, né? Que é o chamado também Entre Guerras, que é o período entre 1918 a 1939, né? Pós Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial. Vai falar um pouco sobre o que foi esse momento, a crise do capitalismo em 29, a descrença sobre a democracia liberal, a descrença sobre a economia de mercado, economia de mercado não, perdão, a descrença sobre as políticas econômicas liberais, as grandes mudanças políticas que ocorrem nos países, e o crescimento do nacionalismo autoritário, extremamente autoritário, que vai se desembocar no que conhecemos como fascismo e nazismo, né? E da qual esses dois elementos se espalha na Europa, promove grande destruição do ponto de vista político, né? E a crise, vou falar da crise de 29 também, né? Queda de bolsa de valores, vamos dizer assim, esse é o marco do fim do liberalismo, e implementação de uma política agora keynesiana, etc. Esses detalhes, eu tenho dois vídeos, né, detalhando, vocês dão uma olhada direitinho. Então é basicamente isso, galera. A ideia é mesmo um guia, um resumo, principalmente dos dois primeiros capítulos. E aí vocês venham com atenção, revisam novamente o vídeo, e aí tudo vai fluir legal. E vai dar tudo certo, vai fazer uma boa prova e vamos caminhar bem. E no momento certo de nós voltarmos, iremos voltarmos para as aulas presenciais. Até mais, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.